Bem-vindos de volta. E hoje eu estou aqui com a Andy, que é ENFP. Então, a Andy vai falar um pouco sobre ela. Andy, por favor, se apresente aqui pra gente. Meu nome é Andressa, eu tenho 18 anos e é isso. Ainda vou apresentar mais coisas. Vocês vão me conhecer mais durante as perguntas, ok? Sou aquariana também, uma informação assim, para quem acredita, né? Ok. Andy, quando que você começou a se interessar por seu tipo de personalidade? Pelo meu tipo ou por tipo de personalidade? Por tipos de personalidade. Então, eu conheci o MBTI há 3 meses atrás, muito pouco tempo. Eu sempre fui apaixonada por tipos de personalidade. Tipos não, por personalidade, mas eu não conhecia o MBTI nem as funções cognitivas. Então, os tipos mesmo, né, há 3 meses. E já foi amor à primeira vista. Conheci, amei, porque eu sempre gostei dessas coisas de autoconhecimento e principalmente psicologia também. Andy, o que faz você feliz? Música, cantar, conversar, ver gente, falar sobre os meus sentimentos, fazer bem para outras pessoas, e ser verdadeira, assim. E o que você odeia fazer? Ai, é complicado porque eu odeio poucas coisas. Eu odeio fazer algo que eu não quero e eu tô sendo obrigada a fazer, sabe? Tipo, eu acho isso muito chato. Me colocar em uma situação que não é confortável para mim e eu tô ali fazendo algo que eu não gosto, né? Ok. Se você pudesse mudar algo em relação à sociedade, o que seria? É uma pergunta muito complexa, porque muitas coisas eu desejaria mudar na sociedade, mas como é só uma pergunta, uma resposta, na verdade, então eu diria que a desigualdade social, porque ela interfere muito nas oportunidades que as pessoas vão ter em relação às mesmas coisas e os mesmos objetivos. Eu acho que é muito fácil uma pessoa que tem mais oportunidades atingir determinados objetivos do que uma pessoa que tem menos oportunidades. Então, acaba que falta muita meritocracia e a desigualdade é um grande problema da sociedade em si, além de muitos outros. Ok, você gostaria de resolver essa desigualdade, se fosse possível? Ah, com certeza, com certeza. Sim. Ok. Se você tiver um conselho para alguém no seu tipo, qual seria? Poxa, muitos conselhos, assim, mas eu creio que, tipo, uma coisa que eu aprendi, estou aprendendo ainda com a vida, nesses poucos anos de vida, é que isso era um problema que eu tinha bastante quando eu era mais nova, de querer e não entender o porquê que as pessoas não tinham, não sentiam a mesma coisa que eu em relação a alguma coisa, não ter a mesma visão que eu sobre determinada coisa, eu ficava querendo que a pessoa implantar essa visão na cabeça da pessoa, querer que a pessoa pensasse. Só que aí eu percebi que as pessoas elas são muito diferentes da gente e nós somos universos diferentes. Uma pessoa ela pode ser totalmente diferente de mim, então não tem como eu querer que ela pense ou sinta, pense alguma coisa ou sinta da mesma forma que eu, porque as influências dela é diferente, a forma que ela aprendeu, as coisas, a forma como as informações chegaram para ela. Então, muitas coisas fazem, tipo, a gente ser diferente, então não tem como. Então, o conselho que eu dou para os NFPs é para não gastarem tanta sua energia com querendo que uma pessoa, por exemplo, tenha determinada visão ou causa ou ideal igual você. Porque tem pessoa que não adianta, mano, que não vai ter. Então não adianta você se estressar e querer fazer um puta de um texto ou uma puta argumentação para algo que não vai dar em nada. Outro conselho também que eu acho que eu posso dar, que eu vou dar, é que muitas das vezes a gente acaba sendo muito desleixado, muito esquecido, muito irresponsável por estar muito assim focado em ideal, no próprio pensamento, na ideal mesmo, ideias em si, e às vezes está muito paralelo à realidade, né? A prestar atenção quando você está fazendo alguma coisa,
focar, porque se a gente não foca, a gente esquece, a gente não lembra de deixar determinadas coisas, e acaba sendo visto como uma pessoa desleixada, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e mudar, porque uma coisa é a personalidade, outra coisa é a gente reconhecer os defeitos dessa personalidade que a gente tem e correr atrás para melhorar isso e para nos tornarmos pessoas mais evoluídas, né? Quais são os seus principais pontos positivos? Principais pontos positivos? Bom, eu creio que eu sou uma boa comunicadora, eu me comunico muito bem, expresso muito bem. Eu creio que seja um ponto positivo eu ser alguém artística. Eu vejo como um ponto positivo eu conseguir ter essa facilidade. E acaba entrando também na mesma linguagem de expressão, conseguir expressar os sentimentos e passar esses sentimentos para outras pessoas. Também, deixa eu ver. É difícil a gente olhar para dentro de si e pensar em pontos positivos, sabe, Lu? Pontos negativos? Negativos? Já? Tá, termina os positivos, depois a gente vai para os negativos. E eu creio que também eu sou empática, sabe? Eu tenho facilidade de, hoje, pelo menos, bastante, eu tenho facilidade de me colocar no lugar da pessoa, mesmo sem concordar quase nada, mas eu tenho facilidade de me colocar no lugar da pessoa, entender, compreender o porquê que ela pensa daquela forma, porquê que ela poderia pensar daquela forma, e até simular uma situação, uma realidade, para eu poder me colocar no lugar da pessoa, sabe? Então, eu creio que, tipo, eu sou uma pessoa bem empática, que eu vou fazer o possível para entender a realidade, o pensamento e o sentimento de outra pessoa. Sim. E quais são os seus pontos negativos? Bom, meus pontos negativos também é difícil responder assim de primeira ou de segunda, terceira, quarta. Sempre é difícil responder essa pergunta. Creio Comum em que entrevista de emprego. creio que eu sou uma pessoa. Mas dependendo dos pontos negativos, eu não falaria numa entrevista de emprego igual eu falo aqui, porque senão eu não seria contratada. Sim. Eu sou muito esquecida, às vezes foi o conselho que eu dei para os NFP, sou muito esquecidas, acabo sendo irresponsável, sou muito procrastinadora e eu tenho uma ideia, papum, vou fazer, nossa, tô toda animada, entusiasmada, aí chega no outro dia, o entusiasmo passou e hoje eu tô suave. E é sempre assim, sabe? É difícil eu realmente focar e planejar e falar, não, eu vou fazer a vida, eu vou dar minha vida hoje, sabe? Tipo, é muita coisa de impulso momentâneo, epa, bora, olha a ideia que eu tive, depois eu tô lá, sabe? E muitas das vezes acabo deixando para depois coisas que se eu fizesse, começasse a fazer hoje, poderia, tipo, mudar a minha vida e alavancar ela. Então, acho que é um defeito que dá para se perceber. Sim. E Ok. que, É. Ok. Qual foi o maior desafio que você enfrentou e como você resolveu? bom, tem dois maiores desafios da minha vida. O primeiro foi a depressão e eu achei que não ia passar, eu achei que não ia ter saída, eu achei que ia ser impossível sair daquilo. E a forma que eu resolvi foi fazendo terapia, foi buscando me amar mais, buscando o meu próprio bem-estar e não mais a visão das pessoas sobre tudo, que antigamente no meu mundo era voltada para as pessoas, a opinião das pessoas e a visão delas sobre mim. Eu era o que as pessoas diziam que eu era, para mim era aquilo que importava, e hoje em dia já não, eu prezo pelo meu bem-estar. E uma coisa também que me ajudou muito a superar foi rebater os pensamentos negativos com pensamentos positivos, estar ali questionando e perguntando, mas por que questionando minha própria mente, por que você quer que eu pense assim? Por que eu sou assim? Sabe? Começar a refutar os seus próprios pensamentos negativos. Isso me ajudou bastante também. E muita, 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 muita força de vontade, mesmo sem ter. Mas acho que foi questão mais de fé, assim, de acreditar. Porque, para mim,
Eu Quando que mesma você precisei. teve depressão? Eu chegou ao ápice com os meus 15 anos e ela foi indo embora no final dos meus 16 anos, é. Foi mais ou menos quase, foi tipo quase 2 anos, assim, quase 2 anos. Mas antes já tinha bastante tendência também, eu já chorava bastante todos os dias, dos 13, 14 anos, eu chorava quase todos os dias. Mas e um segundo desafio que eu tive que enfrentar foi ser eu mesma em relação à minha família, porque eu fui criada num lar cristão, muita regra, muita doutrina e muita coisa assim de regra e doutrina. E eu não podia fazer nada, não podia sair, não podia usar as roupas que eu queria, não podia ser eu mesma, não podia cortar o cabelo, não podia pintar o cabelo, não podia usar maquiagem, não podia usar um brinco, não podia usar um shorts, não podia isso, não podia aquilo, não podia ver gente, não podia assistir TV, papum, papapá, papapá. Então, acho que isso, quando eu larguei essa vida e escolhi que eu não queria isso para mim, mesmo ainda sendo cristã e tendo uma amizade muito forte com Deus, eu parei de seguir doutrina de igreja, parei de seguir essas regras da minha família. Então, foi uma gigante luta aqui em casa. Foi complicado, porque isso foi muito difícil para os meus pais. Foi, tipo, uma guerra tremenda. E eu tive que passar por isso sozinha. Eu sabia o quanto que isso ia ser difícil, eu sabia o quanto que o pessoal podia surtar aqui em casa. E realmente aconteceu. Mas eu venci isso sozinha e hoje eu tenho a minha própria liberdade para ser eu mesma. Isso é ótimo. E você ainda passa por algumas coisas que os pais falam, expectativas deles sobre você. Eles falam, por exemplo, pedem para você fazer alguma coisa que você não faz. Continuam isso ou isso acabou de vez? Eu acho que hoje eu acho que eu basicamente mudei, eu mudei a forma que meus pais se posicionavam perante a mim. Os meus pais de antigamente, meus pais de hoje, eles mudaram muito. Eles viram que não tinha mais jeito de continuar com aquela postura, que não ia dar mais certo. E hoje em dia, acho que a única coisa que eles sempre continuam me pedindo, né, o básico para eu estudar, para eu coisa assim normal de pais que querem o bem dos filhos. E ainda continuam assim, tipo, falando para ir para a igreja, sabe? Mas Sim. nada assim, tipo, no momento, acho que nada assim. Você acha importante é importante para você atingir a expectativa deles? É importante o que as pessoas da sua família pensam a respeito de você? O quão importante Então, é? essa pergunta é muito interessante porque muitos anos da minha vida isso foi o primórdio para mim, isso foi a coisa mais importante para mim, atingir as expectativas deles. Inclusive, eu criava até umas paranoia, umas psicose na minha cabeça de imaginar expectativas que eles nem tinham sobre mim. Então, era o meu mundo, assim. Até quando eu saía de casa, eu ficava pensando no que eles poderiam pensar de determinada coisa, de determinada, sabe, de tudo, assim. E eu tive que fazer muita terapia para tirar eles do centro da minha vida, até, tipo, antes do meu próprio bem-estar. E eu acho que, sim, era muito importante. Hoje em dia, ainda acontece, mas nada comparado a antes. Hoje em dia, eu sou mais eu por mim mesmo do que colocar a expectativa deles, assim, num grau de importância que não deveria ser colocado. Então, Sim. Você considera que se comporta de forma diferente quando está com um grupo de 4 ou mais pessoas? bom, eu sou uma pessoa que eu capto muito a energia das pessoas ao meu redor. Como é que elas. Eu tenho muita facilidade de fazer amizade, porque eu percebo mais ou menos para cada pessoa em específico como é que eu tenho que conversar com ela para a gente dar certo, quais são os assuntos que a gente vai conversar que eu sei que ela vai se identificar, como é que vai ser minha postura, se eu vou estar mais uma posição de dominância ou se eu vou estar mais no meu canto, eu consigo captar mais ou menos o que vai ser agradável para cada pessoa. E só que quando se trata de grupos, eu creio que eu acabo não sendo eu mesma, porque eu jamais vou ultrapassar os meus valores por conta de socialização ou ultrapassar meus valores, fazer alguma coisa que eu não faria. Porém,
questão de postura, sim, muda, dependendo do grupo onde eu esteja, a forma como eu vou conversar. Tudo isso é relativo, porque eu sei que para conviver, quem tem essa facilidade em socializar, sabe que às vezes a gente tem que ser mais flexível, sabe? Externamente, quem olha assim pode perceber que eu vou mudar um pouco de postura assim e os assuntos. Para você, o que é mais importante, sonhar ou manter os pés no chão, para não se decepcionar? Eu sou muito sonhadora e para mim sonhar é primordial no meu universo para a felicidade. Eu creio que é muito mais decepcionante uma vida sem sonhos do que uma vida com sonhos, sabe? Porque uma vida com sonhos, pelo menos você tem a chance de realizar. Uma vida sem sonhos, nem realização tem, sabe? Tipo, é aquilo. Já tá ali para você, sabe? Sim, ok. O que é mais importante? Agir para evitar a estagnação ou aguardar o melhor momento para agir? Eu creio que o certo seria aguardar o melhor momento para agir. Apesar de eu ser muito impulsiva às vezes e agir ali na hora que dá vontade de agir, assim. Ok. Qual é o seu lema de vida? Então, vamos finalizar aqui com qual é o seu lema de vida. Essa pergunta é algo engraçado, como eu falei para você, que antes dessa pergunta eu não tinha um lema, mas depois dela isso me fez pensar e eu meio que achei um lema assim para mim. E seria: seja fiel a si mesmo, assim como seja fiel a mim mesma, sabe? Eu acho que é muito importante, acima de tudo, a gente reconhecer que nós somos os nossos melhores amigos, que nos dias mais tristes e nos dias mais felizes, em todos os dias a gente esteve conosco mesmo as pessoas que vieram e foram, estiveram com a gente, mas nunca ninguém esteve com a gente como nós, entendeu a gente, ficou irritado com a gente, ficou magoado com a gente mesmo e ficou feliz, igual nós com nós mesmos. Então, acho que a coisa mais importante é sermos fiéis, porque quando nós não somos fiéis com a gente, nós somos infelizes, sabe? Nós estamos nos auto-sabotando. Sim, é verdade. Então, Andy, você gostaria de finalizar falando mais um pouco a seu respeito? Se quiser tocar uma música para a gente, ok? Para a gente ouvir. Antes de tudo, queria falar para quem quiser me seguir nas redes sociais, me seguir no Instagram. Tô como Andy na voz, é tipo o Andy do Toy Story, ANDY, se escreve. Andy na voz. E no Facebook eu tô como Andy Andressa, ANDY Andressa. E sim, eu gostaria assim de tocar um pedacinho de uma música minha. Carregamos em nós muitas dores do nosso passado que nos destruíram, mas nos reconstruíram, que nos destruíram, mas nos reconstruíram. Somos fortes e ao olharem pra gente, eles veem a força, mas lá no fundo temos medo, insegurança de que toda a fraqueza do passado volte, que não consigamos lutar contra a nossa própria mente. Talvez seja porque não enxergamos o potencial que temos. Talvez seja porque não enxergamos o potencial que temos. Muito obrigada pela sua participação aqui, Andy. Muito obrigada. Nada, poxa, gostei bastante. E muito obrigada eu pelo convite, Lu. E para o pessoal aqui que assistiu até o final, eu queria que vocês dessem um like, deixassem um comentário para a gente, ok? Entra no nosso grupo, no Facebook, no grupo público, ok? Entra no Discord, participa das discussões
E é isso, gente. Obrigada. Lu, eu esqueci de falar a última fita, que é eu tenho um canal no YouTube também, onde eu posto Ah, minhas conversar. pode falar. E o meu canal é o mesmo nome do meu Face, que é Andy Andressa. ANDY Andressa. Então Obrigada, é isso, gente. gente. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau.